Hello, meu povo, como estamos? Primeiro de tudo, vocês devem estar me achando uma esquisita com este negócio aqui na mão. Mas tem uma justificativa, e inclusive, tá? Eu vou lançar um desafio para vocês no finzinho da nossa aula, que tem a ver com isso daqui e o nosso queridíssimo professor cantor, né? O querido Caio. Galera, seguinte, vou até deixar aqui do lado, daqui a pouco eu pego. O que acontece? Civil. Civil é uma matéria em que todo mundo tem medo. Por que todo mundo tem medo? Porque, gente, só no Código Civil nós temos mais de 1.200 artigos. E aí você pensa comigo, nossa, é muita matéria, é muito tema, é muito detalhe para estudar para a primeira fase. Só que não, porque o que acontece? A FGV acaba tendo alguns temas ali em específico que ela mais gosta, né? Inclusive, vou tratar sobre esses temas hoje com vocês. Dentre eles, família, responsabilidade civil e contratos, tá joia? Inclusive, sobre direito de família, eu fiquei sabendo que teve alguém aqui no chat que estava com um problema em casa, porque não dava para estudar, porque acho que era o esposo ou alguém lá que ficava chamando o tempo todo. Então, assim, vamos ver se tem alguma questão aqui que trata sobre divórcio também, ou não. E aí, vamos? Vim aqui para a lousa e vamos lá. Questão número 1. O que eu fiz aqui? Gente, para vocês terem uma ideia exata de como as questões vão aparecer na prova de vocês, eu trouxe nada mais, nada menos do que as próprias questões de provas passadas, tá bom? Então, vamos começar. Essa aqui foi do exame 40. Vamos lá. Mariana e Lucas estão casados há mais de 10 anos em regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, se é regime da comunhão parcial de bens, significa que casou. A partir do momento que casou para frente, divide. Do casamento para trás, esquece que não vai dividir nada. Beleza? Então, vamos lá. Vou deixar aqui no canto. Regime da comunhão. A caneta não está indo, então vamos sem caneta. Regime da comunhão parcial de bens. Ok. Recentemente, Mariana descobriu que Lucas vem mantendo uma relação extraconjugal com uma vizinha, né? Bem caso de família mesmo. A descoberta abalou profundamente o casamento e Mariana pediu o divórcio, tá? Considerando a quebra do dever de fidelidade, Mariana alega que Lucas perdeu o direito sobre todos os bens do casal, ou seja, ela entende que, apesar do regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio construído ao longo do casamento não deverá ser partilhado. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá? Item A. O adultério traduz-se em violação do dever de recíproca fidelidade no casamento. Assim, em razão da traição de Lucas, Mariana tem direito à indenização correspondente à parte dos bens do casal. Item B. A discussão de culpa e culpados para o divórcio não é mais necessária, e, por isso, a divisão de bens deve seguir as regras do regime escolhido no casamento. E item C. O adultério é uma das mais graves infrações dos deveres conjugais e tem como consequência a perda do direito à meação. E, por fim, o item D. O que ele diz? Ele diz que o adultério não interfere na partilha de bens do casal, mas tão somente no convívio do pai adúltero com os filhos menores de idade. E aí? Relógio na tela e tempo para vocês responderem. O que vocês estão mandando aqui no chat, que eu não estou conseguindo ver o chat? E aí, gente? Não, olha aqui o que a Valesca colocou, né, gente? Letra B, ela ganhou o chifre, não o direito de todos os bens. Depois desse comentário aqui, ó, vamos ver? Vamos dar mais 10 segundinhos para vocês responderem. Mas é isso aí, gente. Direito de família é barraco puro, né? Caso de família. É um voando no pescoço do outro, é criança gritando, papagaio voando. É isso. E aí, vamos lá? Como que ficou a nossa enquete? O pessoal colocou a B. A Angélica também colocou a B.
97% de vocês colocaram a B e vocês acertaram, né, minha gente? Por quê? Porque com a emenda constitucional 66 de 2010, não existe mais aquela discussão de culpa. Então, assim, pouco importa se teve ou se não teve chifre, como muito bem exposto pela nossa colega por aqui. Maravilha? Vamos lá. Segunda questão do exame 38. Maria Cristina era casada com Roberto, falecido no início de 2022. Ok. Sem deixar testamento sob o regime da separação convencional de bens. O casal sempre viveu em um imóvel de propriedade de Roberto com seus 2 filhos, Alcino e Valério, que não moram mais com os pais. Roberto deixou, além do referido imóvel residencial, alguns investimentos e outro imóvel de natureza comercial. Sobre o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, assinale a afirmativa correta. Item A. Maria Cristina é titular do direito real de habitação, sem prejuízo de sua participação na herança de Roberto. Item B. Maria Cristina não é titular do direito real de habitação, uma vez que existe mais de um imóvel a inventariar entre os bens que compõem a herança de Roberto. E o item C. Maria Cristina receberá o seu quinhão da herança, mas só tem direito de permanecer morando no imóvel em que vivia com Roberto, caso Alcino e Valério, que eram os 2 filhos dele, autorizem. E, por fim, o item D, né? Maria não é titular do direito real de habitação, pois esse não se aplica aos casamentos sob a vigência do regime de separação convencional de bens. Dá aquela respirada, 15 segundos para vocês responderem. Enquanto isso, galera, vocês lembram que eu comecei a nossa aula com este nosso belíssimo chapéu? É que vocês não estão vendo, mas aqui no estúdio está todo mundo assim. Está parecendo assim, uma manada de ET. Por quê? Quem aqui gosta de teoria de conspiração? Né? Aqui a gente está conspirando contra a banca, para ninguém cair em pegadinha, beleza? Vamos jogando aí no chat. Como que estamos? Letra A. A galera tá colocando letra A em peso aqui, né? Mais um tempinho. Tô falando mais um tempinho, gente, porque o nosso Cuco, ele teve que ir trocar a bateria hoje. Ele não tá mais presente entre nós. Então, a gente vai na contagem na unha. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Como que está a porcentagem de votação no nosso chat? Todo mundo colocando a A. E aí? Vamos ver. Enquanto isso, galera, vão respondendo aí. O que vocês acham sobre o direito real de habitação? Eu estou achando que o nosso chapéu deu uma interferência aqui no sistema. É muito papel alumínio. Vamos lá? 89% das pessoas colocaram a letra A. Vamos ver? E é isso, né, gente? Por quê? Porque a Maria titular, Maria Cristina, desculpa, ela é titular do direito real de habitação sem o prejuízo de sua participação na herança de Roberto, né? Porque o direito real de habitação ele está previsto lá no 1831 do Código Civil, onde é garantido aquele cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens ou da sua participação na herança, que ele tenha o direito de continuar morando naquele imóvel que já habitava com o cônjuge falecido. Maravilha? Questão de número 3. Vamos lá? Do exame 43, questão 41. No edifício em que reside Carolina, há nas janelas das salas de todos os apartamentos jardineiras com pequenas plantas. Trata-se de elemento original do projeto arquitetônico. Na sua jardineira, Carolina colocou alguns vasos de plantas. Tá? Certo dia, caiu um vaso da jardineira de Carolina sobre o carro de Tiago, que estava estacionado na rua e causou um pequeno amassado. Aqui, gente, é uma questão
que está escrachada que ela está tratando sobre responsabilidade civil. Tá? E quem assistiu a minha aula de responsabilidade vai lembrar disso daqui. Lembra aquele exemplo que eu dou? Que você está na sua casa, você pega uma televisão, um vaso, alguma coisa, joga pela janela e acerta a dona Clotilde que está lá embaixo. É essa a questão. Então, o que eles querem saber? Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Item A. Carolina somente responde pelo prejuízo de Tiago se este provar dolo por parte dela. Item B. Carolina somente responde pelo prejuízo de Tiago se este provar dolo ou culpa por parte dela. E o item C. Carolina responde pelo prejuízo de Tiago, independentemente de prova de dolo ou culpa por parte dela. E, por fim, o item D. Por se tratar de elemento original da construção, Carolina não tem responsabilidade pelo que cair da jardineira. E aí, eu vi que vocês já começaram a responder. Vamos subir a enquete para ver como que tá. E aí, galera, vamos votando. O pessoal tá em massa na C. É C do quê? C de Caio? Ó, inclusive, vou lançar o desafio para vocês. Eu estou na questão 3. Se até a questão 8. Como que a gente está de like aqui, produção? Alguém sabe me falar? 1 minuto que estou esperando as vozes do além me passarem as informações. C de Campari, C de com certeza. 203? Tá. 250? Se a gente bater 300 likes, vocês vão receber um vídeo exclusivo do professor Caio cantando no grupo da comunidade. Vamos lá? E além dos likes, eu quero que vocês subam a hashtag também, a prova DEI, em letras maiúsculas. Vamos? Sede, se Deus quiser, eu passo. É isso aí. E a sede tá certo, né, meu povo? Por quê? Porque a Carolina responde pelo prejuízo de Tiago, independentemente de prova de dolo ou culpa por parte dela. Por quê? Porque foi possível identificar de qual apartamento que caiu o objeto. Agora, pensa comigo, se a gente estivesse aqui diante de uma questão onde não fosse possível identificar de qual unidade caiu o objeto, nesse caso, quem seria responsabilizado seria o condomínio e não o síndico, tá bom? Cuidado com isso, beleza? E a próxima questão, de número 4. Espera aí, deixa eu arrumar um pouquinho o microfone aqui. Vamos lá, questão 39. O que ela quer saber? André, pessoa física, faz a coleta de dados pessoais de seus conhecidos e os arquiva em seus cadernos pessoais, né? André não é uma pessoa muito legal, porque está coletando dado dos coleguinhas para vai saber para quê, né? A coleta é feita para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Mais estranho ainda. Sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, ao caso narrado, assinale a afirmativa correta. E aí, vamos lá? O item A. Não é aplicável porque se trata de pessoa natural e a referida lei somente se aplica às pessoas jurídicas de direito público ou privado. B. Não é aplicável porque o tratamento de dados pessoais, na hipótese em questão, é realizado por pessoa física com finalidade exclusivamente particular e não econômica. Item C. Não é aplicável porque o tratamento de dados pessoais, na hipótese em questão, é realizado em meio físico e não digital. E, por fim, o item D, que diz que é aplicável porque, mesmo sendo realizada por pessoa natural em meio físico e sem finalidade lucrativa, a lei define tratamento de modo amplo. Valendo, galera, vai! 10 segundos para vocês responderem. Enquanto isso, eu vou ver aqui se alguém consegue me dar um pouquinho de água, porque eu estou ressuscitando dos mortos. Pós-gripe, febre, amidalite e tal, um chuchuzinho. E aí, galera? Vamos subindo, o que vocês acham? Ó, o pessoal está um pouco dividido aqui. Obrigada. Entre a B e a D. Vamos ver?
Porque, gente, a LGPD, praticamente que prova sim, prova não, aparece uma questão que envolve LGPD, tá? E aí, B, D, C. Como que estamos na enquete? E aí? Ó, nessa aqui o pessoal tá um pouco mais em dúvida. Vai, vou dar mais um tempinho para vocês, hein? Galera ainda tá bem dividida. B, D. Enquanto vocês vão respondendo, gente, me contem o que vocês querem que o professor Caio cante no vídeo exclusivo para vocês no grupo da nossa comunidade. E aí? O que vocês pedirem aqui, ele vai cantar. Com o nosso chapéu de teoria da conspiração, obviamente. E aí? Mário também colocou a D, Camilo a D, Marina D, Marília D. O que será? Será que vem D aqui? Vamos ver? Alô, Virgínia, olha só, pode deixar, gente. Vou deixar anotado aqui, o pessoal vai me ajudar a lembrar. E eu saindo da aula, eu vou lá fora para gravar com o Caio. Vamos ver? A Ana também colocou a D. Vamos lá para a lousa para ver. É a B, minha gente. Professor Caio poderia mandar um galopeira, hein? Vamos ver o que ele canta, vai? Já temos duas sugestões aqui. Galera, é a B, por quê? Porque não é aplicável, porque o tratamento de dados... porque o tratamento de dados pessoais, ou seja, de cada indivíduo, na hipótese em questão, é realizado por pessoa física, com finalidade exclusivamente particular e não econômica. Por isso, inclusive, que eu trouxe aqui para vocês, literalmente, o artigo de lei, que é o artigo 4º, inciso 1º da LGPD, que ele diz o quê? Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, inciso 1º, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, né, gente, o que acontece? A LGPD, por si só, ela se aplica para as pessoas jurídicas e para as pessoas naturais, tá? O erro é você dizer que ela somente será aplicada para empresas, para pessoas jurídicas. Não é isso, tá bom? E uma outra questão, a LGPD, ela se aplica tanto para dados que são tratados na seara, no universo digital, quanto para aqueles dados físicos, né? Como assim dados físicos? Poxa, aquele cadastro que você ainda faz manual na entrada de um prédio comercial, aquele cadastro que você faz quando você vai visitar um amigo seu num condomínio. Então, ele vale para as duas modalidades. Físicas, hoje em dia eu concordo que, de fato, é um pouco mais difícil a incidência, e digitais. Beleza? E aí? Ó, teve uma galera que acertou aqui, hein? Acertei. Gosto assim. Ah, e outra coisa, aqueles que erraram essa questão, gente, não é hora de ficar chateado, de ficar preocupado. Por quê? Porque agora é exatamente o momento em que vocês têm que errar, tá? Porque vocês estão estudando, vocês estão se preparando, então erra. Foi aquilo que o professor Pedro falou agora há pouco. Você vai lembrar aquilo que você errou, não aquilo que você acertou. Então, se você errou agora, provavelmente isso vai ficar na tua cabeça e você não esquece mais. Maravilha? Vamos lá para a próxima questão? Questão de número 5. Vamos lá? Gustavo, viúvo, é pai de Heitor e Gabriela. Ok. Já temos algumas informações aqui. Por quê? Porque quando vocês estiverem lendo a questão, eu sei que é uma prova pesada, é uma prova cansativa. Tem muita questão, tem muito conteúdo. Mas, se vocês lerem o enunciado de uma forma corrida e não forem destacando assim as principais palavras, como assim, ato jurídico, instituto, de repente ali está falando sobre algum regime de bens, o fulano faleceu, o fulano desapareceu, teve a sucessão, direito real de laje, palavras técnicas,
tá? Se você vai grifando, quando você chega na hora de responder, já vai ser muito mais prático. Por quê? Porque logo na primeira leitura do enunciado, você já vai conseguir ter uma noção sobre qual é o tema, objeto daquela questão, tá bom? E uma outra coisa muito importante, que isso eu vejo que assim acontece a rodo, que é o quê? Vocês interpretarem além daquilo que está no enunciado, tá? Não pode. Por quê? Porque se você começa a interpretar além do que está no enunciado, tem boas chances de que você erre essa questão, tá? Porque a FGV, ela não quer que você desenvolva um raciocínio muito elaborado. Ela quer que você vai ler aquela situação, aquele caso narrado e vai saber responder. Beleza? Certo? Se a prova vier assim, estamos na segunda fase. Mas é isso mesmo, por quê? Por isso que eu trouxe exatamente questões de provas passadas, que é para tirar esse medo de vocês, ainda mais em direito civil, por conta da extensão, né, do tamanho da matéria. Tá? Então, assim, lê com calma, vai destacando os principais pontos, que eu garanto que vai dar bom, beleza? Então, vamos continuar com a leitura do enunciado aqui. Voltando, Gustavo, viúvo, é pai de Heitor e Gabriela. Gustavo tem uma relação harmoniosa com a sua filha e extremamente conturbada com seu filho. Por essa razão, Gustavo doou para sua filha, olha lá, doou, tá? Já liga a anteninha aqui do seu chapéu da conspiração. Vou até colocar o meu aqui para ver se ajuda a gente a responder. Deixa eu ver aqui se vai dar. Pegou. Então, ó, vou deixar até bem pontuda, que é para apontar para o além para ver se a gente consegue interceptar algum sinal. Beleza? Então, vamos lá. O Gustavo doou. Se ele doou, a gente está diante do quê? De um contrato de doação. Beleza? Para sua filha, uma casa que, ao mesmo tempo da liberalidade, correspondia a uma pequena fração de seu patrimônio. No contrato de doação, inexistiu qualquer cláusula especial. Ok. 2 anos após o referido contrato, qual contrato? O contrato de doação. Gustavo elaborou o seu testamento, dispensando Gabriela de colacionar o bem. Com a morte do Gustavo e a abertura do testamento, Heitor está questionando a validade do contrato de doação e da dispensa de colação. Sobre a situação apresentada, assinale a alternativa correta. E aí? Vamos ver? Vocês estão rápidos, hein? Nem esperaram acabar de ler o enunciado e já estão respondendo? Vamos dar uma segurada aí, galera. Tem que ler o enunciado com calma, não é para ler o enunciado igual o Sonic, tá? Lê devagar, respira, conta até 10 em aramaico e aí você volta. Vamos lá. Item A. O contrato de doação é válido e está dispensada de colacionar o bem por força do testamento. O contrato de doação é válido, mas a dispensa de colação é nula. Essa dispensa só pode ocorrer no próprio contrato de doação. Item C. O contrato de doação é nulo, uma vez que a doação de ascendente para um descendente exige o consentimento dos demais descendentes. E, letra D, o contrato de doação é anulável, uma vez que a doação de ascendente para um descendente exige o consentimento dos demais descendentes. E aí? Ajeitar o meu capacete aqui. 5 segundos para vocês responderem. Vamos ver? O que vocês acham? Inclusive, gente, enquanto vocês vão respondendo aí, é assim, é uma técnica que a gente usa na vida prática que, de repente, não é tão ética assim, mas não é ilegal. Que é o quê? Você consegue, sim, fazer uma distinção entre os herdeiros. Como assim? Vamos pegar aí, você tem todo o seu patrimônio, ok? Ok, o patrimônio é essa bolinha aqui. Metade vai ser a parte disponível. Outra metade será a parte legítima, tá? Essa parte legítima, você não pode dispensar ela. É obrigatório que você fique com ela e a legítima vai permanecer. Então, quer dizer que, tá, tem metade do meu patrimônio que eu não posso doar na integralidade, eu não posso vender, eu tenho que manter ele ali. Sim. E a outra metade? A outra metade que é disponível, você faz o que você quiser. Então, nesse caso, não é o objeto da questão, mas indo um pouquinho além para explicar para vocês. Se o Gustavo quisesse fazer uma diferença entre os filhos
para eles receberem o patrimônio, o que ele poderia fazer? Ele poderia doar toda a parte da disponível para a Gabriela, que era a que ele gostava, no instante em que o Heitor ia receber só ali 25% da legítima, tá? Então, nesse caso, a Gabriela ficaria com 75%. Vamos voltar para enquete. Vamos ver? Marina perguntou, cadê as questões? Tô com tempo aqui para vocês responderem. Galera tá colocando a D, a letra A. E aí? Vamos ver na enquete, gente, quanto por cento que tá? Conseguimos ver isso? Olha só, tá bem dividida essa aqui, hein? O pessoal tá colocando a A, tá colocando todas, na realidade, né? E aí? André também colocou a A agora. Vamos ver? Será que era A mesmo? Era A, né, meu povo? Por quê? Porque o contrato de doação é válido, né? E a Gabriela está dispensada de colacionar o bem por força do testamento, né? O que acontece aqui? A doação é válida lá nos termos do 544 do Código Civil e a dispensa da colação pode ser feita via testamento ou no próprio título liberal em si, nos termos do 2006 do Código Civil, tá? E aqui eu trouxe alguns pontos de atenção para vocês. Por quê? Porque eu sei que é natural vocês misturarem algumas exigências de outros contratos para o contrato de doação. Como, por exemplo, no contrato de compra e venda, né? Que você precisa da anuência dos outros herdeiros. Aqui na doação, você não precisa dessa anuência. Beleza? Questão 6 do exame 41 e questão 41 também, né? Vamos lá. Aloísio concedeu um empréstimo a Fábio e, como garantia do empréstimo, Letícia, vou lá, concedeu a Aloísio fiança, renunciando ao benefício de ordem. Considerando essa hipótese, assinale a afirmativa correta. Gente, só de ler o enunciado aqui, você já sabe sobre qual contrato ele está tratando. Que é o contrato de fiança. Aliás, não sejam fiadores de ninguém, tá? Regra de ouro para a vida, não sejam fiadores. Vamos lá. Eles querem saber qual que é a afirmativa correta. Primeira, A. Letícia só pode conceder a Aloísio a fiança se houver o consentimento de Fábio. B. Se houver convenção expressa das partes, a fiança concedida por Letícia pode ser de valor superior à dívida de Fábio. E o item C diz que, caso o empréstimo tenha sido verbal, a fiança também poderá sê-lo, pois, sendo contrato acessório, sua forma segue o principal. E o item D, ao renunciar o benefício de ordem, Letícia não poderá alegar que primeiro sejam executados os bens de Fábio. E valendo! Vamos lá? 15 segundinhos para vocês. Vamos ver aqui. Exatamente, contrato de fiança. Porque, gente, o que acontece? Quando vocês estão lendo a questão, se você consegue, logo de início, identificar qual é o tema central, é, assim, um palito para você responder, tá? Gente, o pessoal tá em massa colocando a D aqui. E vocês estão vendo como não precisa ter medo de civil na primeira fase? Por quê? Porque eu acho que de tanto eu falar isso, a FGV vai acabar mudando, né? De ficar ouvindo. Mas eu sempre falo há 15 mil anos, a FGV não é uma banca criativa, gente. Ela sempre pega os mesmos assuntos, tá? Sempre vai ter ali alguma questão sobre LGPD, de direito de família, divórcio, regime de bens, alimentos, tá bom? Contratos, contrato de doação, contrato de compra e venda, contrato de fiança. Às vezes aparece alguma coisinha ali de permuta, tá? Responsabilidade civil também despenca, cai pra caramba.
Eu me preocupo muito com o civil. Exatamente, é isso que eu estou falando. Você não precisa se preocupar tanto assim com o civil. Por quê? A FGV tem os temas que ela mais gosta. Então, se já tem os temas que ela prefere, a mesma coisa como, por exemplo, que será a próxima aula, processo civil. Sempre cai intervenção de terceiros. Sempre. É quase que uma regra, assim, da FGV. E em civil também é a mesma coisa. Se você consegue identificar quais são os temas mais cobrados, só vai, que eu tenho certeza que você vai conseguir todos os pontos em civil. Vamos ver? Todo mundo colocou a D, né? Qual que foi a porcentagem aqui, gente? Vamos ver. 76%. E é isso, né, gente? É a D, porque ao renunciar o benefício de ordem, Letícia não poderá alegar que primeiro sejam executados os bens de Fábio, né? E tá correta, por quê? Trouxe até aqui uma explicação bem rápida para vocês. Porque lá nos termos do 828, inciso 1º do Código Civil, o fiador, ele perde o benefício de ordem se ele renunciou de forma expressa, que foi o que aconteceu nesse enunciado aqui, tornando-se, então, devedor solidário, tá bom? E uma outra questão, que tinha um item aqui que falava sobre a forma, né? Que era o C. Caso o empréstimo tenha sido verbal, a fiança também poderá ser, porque o contrato acessório sempre segue o principal. Então, só que não, porque lá pelo 819 do Código Civil, a fiança exige de uma forma obrigatória que ela seja escrita. Então, ela não pode ser verbal. Então, nesse caso, aquela regrinha de que o acessório sempre vai seguir o principal, ela não é aplicável. Maravilha? Tudo certo? E quase acabando a nossa questão 7, né? Aqui ficou questão 7, exame 37 e questão 37. Vamos lá. Pedro e Joana casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Lembrando, falei com vocês na nossa primeira questão, regime da comunhão parcial de bens. Casou dia 20 de abril. 20 de abril para frente, divide. 20 de abril para trás, não divide. Diferente do que? Regime da comunhão universal, vai dividir tudo. Regime da separação total de bens, tem aquela questão da separação obrigatória, né? Que seria para o caso dos maiores de 70 anos e outras questões ali delimitadas em lei. E também temos a participação final dos aquestos, beleza? Mas aqui a gente está tratando sobre a comunhão parcial de bens. Voltando, na constância do casamento, Pedro herdou ações e comprou um carro, enquanto Joana recebeu de doação um apartamento e ganhou um prêmio de loteria. Com base nessas informações, assinale a opção que indica, em caso de divórcio, os bens que devem ou não ser partilhados. Item A, as ações e o apartamento. B, carro e a loteria. C, carro e apartamento. E D, ações e o prêmio de loteria. Vamos lá? E aí? Vamos ver, pessoal. Cadê o prêmio de loteria? Queria saber também, viu? Queria. Também queria o prêmio de loteria. Não julgo. Tem mais um ET aqui do meu lado que tá fazendo que sim com a cabeça aqui, que também queria um prêmio de loteria. Não sou a única, gente. Carro e prêmio de loteria. Não, porque pensa. Vamos ver. B, acho que é B. E aí? Enquanto vocês vão respondendo, gente, o que vocês estão achando das questões de civil? Questões tranquilas, questões difíceis, questões de uma matéria que você nunca mais vai querer ver na tua vida. Porque, para quem não sabe, eu era assim com penal e trabalho, né? Peguei trauma. Fujo. Penal e trabalho, para mim, é igual exatas era na época da escola. Não funciona, não vai. Quero passar na OAB, a prova 10 seria meu presentão da loteria. É isso aí. Bora? Tranquilo, mediana.
E aí, gente? Aqui a maioria tá na B por enquanto, né? Vamos ver. Tchururu. Vamos lá? E a B, né, gente? O carro e o prêmio de loteria. Ela tá correta, porque queria saber o quê? Com base nas informações, era para a gente assinalar a opção que indicaria, em caso de divórcio, os bens que devem ser partilhados. Então, quais bens devem ser partilhados? O carro, porque ele era um bem oneroso, lá nos termos do 1660, inciso 1º do Código Civil, e a loteria, porque ele é um fato eventual, com base no mesmo artigo, mas no inciso 2º, tá? E eles acabam sendo ali bens comuns, né? Teve alguém aqui que mandou uma mensagem falando que ficou em dúvida por conta da doação, né? Quem foi que colocou? Eu lembro que eu li alguma mensagem que falava de doação. A doação do apartamento, o que acontece? Era a doação de um bem particular, então não tem essa comunicação. Lá pelo 1659, inciso 1º, maravilha? Tudo certo? Galera colocando B, B, E, D. E aí? Aliás, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui para as vozes do além. Como que estamos de curtida? Se não bater a meta ali de curtida, o Caio não vai mandar o vídeo. Eu vi alguma coisa 2, assim. 212? Será que a gente bate? Será que a gente bate 220? Vamos, gente, bater 220 para receber um vídeo do Caio cantando galopeira com chapéu de ET no grupo da comunidade? Ele vai me matar depois, mas depois do bullying que ele praticou, né? Zoando meu sobrenome, nada mais do que justo. Uma reparação histórica, tá? Vamos lá? Ih, ele acabou de chegar, ainda bem que eu parei de falar. Ele chegou agora na sala. 220 likes. E o Caio vai cantar a galopeira com chapéu de ET no grupo da comunidade. Vamos lá? Gente, se eu desaparecer nos próximos dias, vocês já sabem que foi o Caio que me jogou daqui de cima, tá bom? Só para deixar isso aqui consignado, tá? E indo para a última questão, questão de número 8. Vamos lá? Henrique, mecânico da oficina Carro Bom, durante a manutenção do veículo de Sofia, deixado aos seus cuidados, arranhou o veículo acidentalmente. Aquela hora que você quer matar a pessoa, né? Porque você arranhar seu próprio carro, maravilha. Agora, outro arranhar, você queima o seu réu primário, causando danos materiais à mesma. Beleza. Ciente de que Henrique não tinha muitos bens materiais e que a execução em face de Henrique poderia ser frustrada, Sofia pretende ajuizar ação indenizatória em face da oficina Carro Bom. A esse respeito, é correto afirmar que Carro Bom responderá. E aí? Item A. Pelos danos causados a Sofia, devendo-se perquirir se houve culpa em eligendo pela oficina de um preposto desqualificado. Item B. Subsidiariamente pelos danos causados por Henrique, caso este não tenha bens suficientes para saldar a execução. Item C. Objetivamente pelos danos, sendo vedado o regresso em face do mecânico que atuou culposamente, pois a oficina não poderá repassar o risco de seu negócio a terceiros. E item D. Responde objetivamente pelos danos, sendo permitido o regresso em face do mecânico que atuou de forma culposa. E aí, meu povo, o que vocês acham? Antes de vocês começarem a responder, vamos ver se vocês conseguem falar aqui para mim. Qual é o tema dessa questão? Vamos ver? Sabe aquele exercício, aquela técnica que eu falei para vocês agora há pouquinho, no começo da aula? Vamos ver se vocês colocam aqui. Estou vendo que está subindo a votação. Vamos lá. Não estou conseguindo ler o chat, estou com a enquete aqui na tela ainda. Vamos ver. 30 votos já.
Responsabilidade civil. Maravilha, responsabilidade civil. Mas qual item, qual questão dentro de responsabilidade civil está tratando? Vamos ver quem acerta. 32 votos. Vamos ver. Objetiva, CDC. Paloma mandou aqui, CDC. Por que você entende que seria CDC? Paloma? Vamos vendo. Responsabilidade civil objetiva. Prestação de serviço. E aí? Vamos ver? DD, objetiva. Tem como subir um pouquinho o chat para ver como que ficou a aprovação de vocês? Aprovação, desculpa, a votação. 97% colocou o item D, né? De Deus queira que esteja certo. E é isso mesmo, né, gente? Por quê? O que o D falava? Objetivamente, pelos danos, sendo permitido o regresso em face do mecânico que atuou culposamente, né? E ela está correta, porque lá nos termos 932.3 fica demonstrado que a oficina responde de forma objetiva, mas possui o direito de regresso contra o mecânico culpado, tá? 934 do Código Civil. E também trouxe aqui para vocês alguns pontos de atenção. Por quê? Porque tem muita gente que fica com dúvida em responsabilidade. E quais são eles? Primeiro que o direito de regresso, gente, como tinha um item que tratava, que falava que não podia o direito de regresso. Tá errado isso, né? Por quê? Porque ele não é vedado. Quem paga o dano causado por outrem tem direito de reaver aquilo que pagou. E a responsabilidade aqui no caso, ela é solidária e direta e não subsidiária. Maravilha? Então a Sofia, ela pode processar a oficina imediatamente. E por fim, falando aqui que a responsabilidade do empregador, ela é objetiva, independe de culpa in eligendo. E a culpa do patrão é presumida. Maravilha? Tudo certo? Quem que mandou aqui? Olha, gente, um like para bater a meta. Vamos lá? Quem que vai dar essa honra pra gente? Vamos ver? Batemos? Batemos! Será que é ele que está entrando aqui? Não, não é ele que está entrando. Então, gente, ainda hoje, vocês vão receber lá na nossa comunidade no WhatsApp exclusiva, um vídeo do professor Caio cantando galopeira usando este belíssimo chapéu. Maravilha? Tudo certo? Pessoal, vou ficando por aqui e aguardem o professor Caio com um vídeo cantando galopeira.